Pessoal, então, bom dia a todas e todos. Tudo bem com vocês? Como é que foi de feriado? Deixa eu adicionar mais gente que está entrando aqui, permitir. Pronto, entrou. Então, vamos lá, né, pessoal? Vou começar, como sempre, nesse comecinho da aula, falando questões gerais sobre a disciplina, né? Então, novamente lembrando das atividades semanais, né, que vocês devem colocar lá no Google Sala de Aula, tudo bem? À medida que eu vou olhando lá, eu vou dando um ok e enviando para vocês por lá mesmo. Entrou mais alguém aqui. E então, alguma coisa sobre as atividades que vocês queiram falar? Não? Poucas pessoas estão fazendo, gente. Vai valer ponto, tá? Vai valer 3 pontos, é um tanto importante. Número 2. O No nosso plano de curso, se vocês virem lá, ele está marcado a prova para a semana que vem, tá bom? Entretanto, eu vou dar mais uma semana, né, porque agora foi no início aí desse ano, nós nos adaptando aqui a essa plataforma aqui, tá? Então daqui 15 dias é a prova, tá bom, pessoal? Então eu bom dia, Rafaela, entrou aqui. Bom dia, professor. Então eu digo a vocês que leiam o livro, tá bom, gente? É importante vocês lerem não só pelas ciências, né, por essa disciplina em particular, mas para pegar o hábito, né, e se desenvolver cada vez mais na leitura. É importante a gente ler as coisas, tá bom? E agora eu vou deixa eu só colocar aqui o chat aqui, porque o chat eu não leio, tá? Durante assim, porque eu fico olhando as páginas. Então eu vou passar para o conteúdo, tudo bem, pessoal? Alguém quer falar alguma coisa? Não. Não? Deixa eu ver quem mais vai entrando aqui. A Eliane. Bom dia, Eliane. Então vamos lá. Ah, aqui está o nosso assunto, tá, gente? Nós paramos na semana passada, né, num assunto, né, que de certa forma ele é um pouco meio difícil de entender, que é essa questão do que é constituída a matéria, né? A gente estava falando sobre o conceito de átomo, né? E como ele foi evoluindo ao longo da história do conhecimento humano, não é? Eu comecei falando lá do modelo de Dalton, né? Que ele chegou à ideia do seguinte, que se a gente pegar qualquer objeto material e a gente for picotando, quebrando, né, macerando, destruindo ele vai sendo dividido até chegar numa partícula que seria indivisível, tá? Que ele deu o nome então de átomo, né? Tomo, tomografia. Tomo, essa palavra quer dizer cortar, tá? Se vocês forem ver a tomografia, é uma fotografia que tira do seu corpo, que é como se fosse um corte que você vê, né? Uma fatiazinha. E então a quer dizer uma negação de cortar. Átomo, então é uma coisa que não pode mais ser cortada. Isso segundo Dalton. Depois nós fomos vendo os outros modelos, né? Até o modelo que a gente tem hoje, que é o do Rutherford e do Bohr, que eles viram que o átomo pode sim ser dividido, né, em subpartículas, né, que a gente chama. Então tem os prótons, que está aqui representado em vermelho, os nêutrons, que está representado em amarelo, formando o núcleo do átomo, e os elétrons que circulam aqui ao redor desse átomo. Tá? E esse desenho, gente, né, é uma representação, são desenhozinhos, tá vendo? Não é uma fotografia, né? Em verdade, o átomo, ele é tão pequenininho, mas tão pequenininho, os átomos, é tão pequenininho,
que nem com o nosso mais poderoso microscópio nós conseguimos ver ele, tá? Então, isso é uma coisa, a gente não vai ter fotos dos átomos diretos. E outra coisa também que essa figura pode passar uma representação não muito boa, é que os elétrons nessa figura estão muito pertinhos aqui do núcleo, tá? Os elétrons sendo essa bolinha azul. Se nós fôssemos fazer uma representação disso de uma escala mais apropriada, vocês teriam que pensar o seguinte: imagina que o núcleo fosse do tamanho de uma bola de futebol que tivesse no centro de um campo de futebol, lá no meio campo, tá? Os elétrons, eles iam estar girando na parte externa do estádio, tá? Bem longe do núcleo. Então essa distância aqui é bem maior, só que não cabe aqui no livro. Então eles fazem assim. Tudo bem, não? Tudo. Meio chato essa parte ou não? Tá de boa. Tá de boa, né? Que bom que vocês estão acompanhando. Então, é o que eu mostrei na aula passada. Essa fotografia aqui, se eu fizer aqui um pinguinho do I, né? Esse I, essa marquinha aqui é feito do grafite da ponta do lápis. E o grafite é uma substância pura, tem só átomos de carbono aqui, tá? Então nesse pontinho aqui, um pontinho pequenininho que eu fizer aqui, vão ter mais de 500 bilhões de átomos aqui. É um número que não dá nem para imaginar direito na nossa cabeça, tão grande que é, tá bom? Mas só para vocês terem uma ideia do pequeníssimo tamanho que são os átomos. Se eu apertar aqui ele não desaparece, isso aqui é para desaparecer. Aí aqui, ó, pronto. E agora, gente, a gente vai falar o seguinte, olha, que eu comecei a falar na aula passada. Existem diferentes tipos de átomos, tá? Mais de 100 tipos de átomos diferentes, tá? E nós damos o nome de elementos químicos. Tá? Olha, por que eu estou chamando aqui de elemento químico e não estou chamando de átomo? Alguém tem uma sugestão? Não? Porque elemento químico é o conjunto de átomos? Exatamente. O elemento químico tem 118 elementos químicos diferentes. Um determinado elemento químico vai ser um conjunto de átomos que tem as mesmas características, né? Então nós temos, a gente já vai ver mais para frente, mas nós temos determinados átomos que, se a gente for olhar aqui no núcleo dele, eles vão ter, vamos ver esse átomo aqui desenhado, tá bom? Ó, quantos prótons, quantas bolinhas vermelhas tem? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Tem 8 prótons e tem quantos nêutrons? Vão ter 8 também. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nêutrons. Tá? Então, todos os átomos que tiverem 8 prótons aqui no núcleo, eles vão pertencer a um elemento, no caso, oxigênio. Então, esse aqui é um átomo de oxigênio, tá? Do elemento oxigênio. Tudo bem? Então, igual aqui tem 500 bilhões de átomos do elemento carbono, que é feito esse material aqui, tá bom? Então, aqui está representando, olha só, se eu fosse pegar um super microscópio, que não existe tão poderoso, igual eu já falei para mostrar isso aqui, e olhasse do que é feito aqui esse grafite, nós veríamos que é um conjunto de átomos do mesmo tipo. Tá vendo que a bolinha todas têm a mesma cor? Essa bolinha cinza é uma forma de representar o átomo, né, que pertence ao elemento carbono. E esses átomos, olha que interessante, eu já meio que falei isso na aula passada. No caso do grafite, eles estão formando esses anéis aqui, ó.
Então ele forma como se fossem folhas. Deixa eu só aceitar aqui, o Renato está entrando. E aí, Renato? Então, vocês estão vendo que parece que tem 3 folhas aqui, ó. Tem uma folha, tem outra folha, tem outra folha. Tá? Faz sentido isso, não? Eu vou pegar. Bom dia, professor. Bom dia. O senhor podia repetir aí, porque eu entrei aqui agora. Ó, no caso do grafite, o grafite, né, de um lápis, ele é bem... Deixa eu pegar aqui. Um lápis aqui, grafite, né? O grafite, se eu pegar essa folha aqui, ele é bem mole, não é? Ele fica no papel, os riscos. Vocês não vão ver aí, mas vocês sabem muito bem o que é. Por que o grafite é tão mole? Quando comparado, por exemplo, ao diamante. O diamante, ela é considerado a substância mais dura do planeta, ou uma das substâncias mais duras do planeta. Então, se eu pegasse um cristal de diamante e riscasse no papel aqui, não ia ficar diamante no papel. Na verdade, ia cortar o papel. E, entretanto, o diamante ele é feito dos mesmos átomos. É uma substância pura, feita só de átomos de carbono. Dos mesmos átomos que o grafite. Como é que vocês explicam que o material diamante é super duro e o grafite é super mole se eles são feitos pelos mesmos átomos? Uma boa pergunta, não é? Alguém tem alguma sugestão? Não? O segredo vai estar na forma como que um átomo é ligado ao outro, certo? No caso do grafite, ele forma essas folhas, né? E depois eu vou mostrar, cadê o diamante? Vai estar lá embaixo, depois eu mostro, estou até adiantando essa parte, tá bom? Mas é a forma como um átomo se liga ao outro, tá? É igual se vocês pegarem, por exemplo, o que tem de vamos pensar alguma coisa quadradinha, vamos pensar uma caixa de fósforo, certo? Se eu pegar e empilhar uma caixa de fósforo em cima da outra, vamos dizer que eu tenho 100 caixas de fósforo. Se eu colocar uma em cima da outra, assim, vai formar uma torre de caixa de fósforo. Se eu der um toquinho nela, a estrutura toda vai desmoronar. Faz sentido, né? Agora, ao invés de eu pegar a caixa de fósforo e fazer uma única coluna, vamos dizer que eu coloque 4 caixas de fósforo, uma do lado da outra, assim, em cima da mesa. Depois eu coloco outras 4 do lado dessa, outras 4 aqui. Então eu faço uma base 4x4. E vou crescendo a minha pilha dessa forma. Então ela vai ficar bem mais baixa que a outra, 4 vezes menor, né? Só que ela vai ficar bem mais resistente, não vai? Faz sentido isso? Faz. Quem falou? Renato? Não. Renato. Faz sentido, Gustavo? Faz sentido. Pronto. A Rafaela Santana. Tá escutando aí? Sim, professor. Faz sentido isso? Faz. Então todos os elementos aí que eu falo, as duas torres, elas são compostas pelo mesmo material, que é uma caixa de fósforo. Só que a estrutura de uma é bem mais resistente que a outra. Da mesma forma, o grafite é feito por átomos de carbono e o diamante é feito de átomos de carbono. Só que a forma como que eles estão ligados uns aos outros faz com que o diamante fique numa estrutura muito mais resistente. Tudo bem. Vamos continuar que hoje tem bastante assunto. Agora eu vou falar para vocês, né, o que é uma molécula. Vocês já devem ter ouvido falar dessa palavra, né? Molécula. O que é uma molécula? Molécula é uma substância composta pela ligação de 2 átomos, né? 2 ou mais átomos, né? Então, já dei 2 exemplos. O grafite é uma molécula composta por um tipo de átomo só ligados uns aos outros, que é o átomo de carbono.
O oxigênio que a gente respira, o gás oxigênio, é uma molécula composta por dois átomos de oxigênio ligados entre si. A gente escreve assim, ó, O2, porque tem dois oxigênios. O gás carbônico que a gente expira é uma molécula constituída por por átomos de dois tipos diferentes. Um átomo de carbono e dois de oxigênio. Por isso que a gente escreve C de carbono, O de oxigênio, 2, porque tem dois átomos. Tá? Então isso é uma molécula. É a ligação de vários átomos, tá bom? De dois ou mais átomos. Molécula da água. Um oxigênio, dois hidrogênios. H2O. Muito bem. Então a gente vai falar de algumas características, né, dos átomos, né? Então se a gente for ver aqui nesse exemplo, está mostrando um anel composto por um metal chamado ouro e aqui uma colher de prata, tá? Aqui é então uma substância composta por átomos de ouro, tá bom? E aqui é a substância composta por átomos de prata, né? Tem bilhões e bilhões de átomos aqui. Então a gente está vendo que tem propriedades diferentes. Esse aqui é dourado ao olho nu, né? Esse aqui é prateado, né? Então, cada substância feita por um determinado tipo de átomo vão ter características específicas, tá? Vão ter propriedades específicas, tá bom? E aí, então, aquilo que eu já estava falando, o que difere um átomo de outro? O que difere um átomo de ouro de um átomo de prata, tá? E como eu já falei, seria o número de prótons, né? Principalmente o número de prótons. O que define mesmo é o número de prótons no núcleo, tá? Então, o número de prótons no núcleo é o que a gente chama de número atômico. Deixa eu permitir aqui. E aí, bom dia, Rian, como é que fala? Rian ou Ryan? Alô? Vocês estão me escutando? Sim. Sim. Sim, professor. Dá para escutar. Sim. Então tá ótimo. Então, gente, o que difere um átomo do outro é o número de prótons que tem no seu núcleo, tá? E aí, esse aí a gente chama, o número de prótons a gente chama de número atômico. E esse número atômico é representado pela letra Z. Por isso essa formulazinha aqui, ó, Z, ou seja, o número atômico é igual ao número de prótons, tá? P de prótons. Tá? Outra coisa que caracteriza um átomo é o número de prótons somado ao número de nêutrons, tá? Então, isso vai dar o que a gente chama de número de massa, representada pela letra A e mostrada nessa equação, ó. A letra A, que é o número de massa, é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Tudo bem? Então, só um momento. Diga. Hã? Gente, só um momento aqui que deu alguma coisa aqui, cara. Tranquilo. Ih, fala pra ele olhar. Abre pra ele ver aí dentro as coisas. Né? Desculpa, pessoal. Tá todo mundo aí acompanhando ainda? Sim, professor. Pode continuar. Pronto. Então, gente, se a gente for pegar um determinado átomo, vamos dizer X, né? Pode ser o ouro, pode ser a prata, o oxigênio, o carbono. Então, ele vai estar representado por essas duas letrinhas, que é o A, que é o número de massa, que fica aqui em cima. Espera que tem gente entrando aqui no Google Meet. Deixa eu permitir aqui. Entrou Isineia. E aqui o número atômico, que é o número de prótons, tá? E aqui o elemento químico. Então preste atenção nesse símbolo aqui, tá bom? E vamos voltar para o nosso exemplo aqui. Vamos ver quem está, né? Onde é que tá? Pera aí.
Tá aqui em cima. Cadê aquele meu... Aqui. Então tá aqui, ó. Um átomo, certo? O número de massa vai ser o número de prótons dele. Então, nesse caso, os prótons... O próton tá em vermelho. Aqui a legenda, ó. Próton vermelho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o número de massa desse átomo é igual a 8. E qual é o número atômico? Então, eu espero que vocês falem para mim. Quem acertar, eu dou 0,1 pontos. Vai lá. Qual é o número atômico A desse átomo? Vai lá, valendo. O passarinho tá respondendo aí. Vai, gente. Ninguém arrisca? Três. Não. Jéssica, Cássio, Mirela, Rafaela, Marcos Araújo. 8. 8. Oito. E Gisele. Foi você que falou, né, Gisele? Foi. Pronto, a Gisele de Almeida acertou. 8. Número atômico é igual à soma dos prótons mais os nêutrons, tá? Então, se a gente for ver... 1, 2... Ah, não, você falou errado. Desculpa. Errou, Gisele. Outra pessoa. Agora eu acho que meio que já dei, talvez. Mas ainda está valendo. Qual é o número atômico aí? 16. 16. Quem falou? Renato? Não, né? Não. Aqui, Renato Lima, né? Esse aí que tá aparecendo. Muri, professor. William Muri. Como é que você chama? William Muri. Ah, o William Buri que falou. Pronto, tá aqui. Valeu. Ah, isso, Não William. reconhecendo, não? Não, é porque fica mexendo, ficou aparecendo 3 bolinhas aqui no Renato, entendeu? Aí depois eu vi você aqui no Google. Valeu, normal. É isso, gente. Então tem o número de massa, que é o número de prótons, que é igual a 8. E o número atômico é a soma dos prótons mais nêutrons. Nesse caso são 16. Tá? Então vamos lá. Não é complicado, só aparecem muitos nomes, tá? Nessa parte. Até aí tá tudo tranquilo. Então aqui, ó. E o Z é o número de massa, que é o número de prótons, e o A, número atômico, que é 1. Então vamos lá. Deixa eu passar aqui. Pessoal, agora a gente vai passar por uma coisa famosa que chama tabela periódica, né? Vocês já ouviram falar, assim, tabela periódica, esse nome? Já. Claro. Tem que estudar ela. Sempre estudo. Que bom, então. O que é a tabela periódica, né? A tabela, como o nome já diz, é uma organização de todos os elementos químicos que a gente conhece, tá? Esse nome periódica vem da organização em períodos, tá? Períodos a gente só tem essa palavra quando a gente fala sobre tempo, né? Mas não é período, não é só tempo, não. O período que eu era criança, o período que eu era bebê. Mas período é uma questão que se repete, tá? Então, o que aconteceu é o seguinte: ao longo da história da humanidade, nós fomos descobrindo aí esses diferentes elementos, né? Achavam lá os maias tinham o ouro e viam as propriedades do ouro, né? A pessoa achava o ferro, né? Aprendeu a derreter o ferro, aí foram descobrindo gases, né? Se você botar fogo num gás quando está saindo assim, o gás metânico, ele pega fogo. Então, com o tempo nós fomos adquirindo esse conhecimento. Mas lá no século XVIII, lá no ano de 1700, aí foi que o pessoal começou a fazer experimentos bem criteriosos, tá? Mas antes, deixa eu ver se eu ponho. Eu vou botar 2 videozinhos para vocês agora, tá bom? Vamos lá.
O único problema é que eu não estou conseguindo reproduzir o som desses vídeos, tá? Eu vou botar só um pedacinho desse daqui. Vocês estão vendo o vídeo aí, não? Sim. Sim. Pronto. Aqui nesse vídeo, gente, ele está fazendo o que a gente chama de uma liga metálica. Ele vai misturar materiais que são feitos por 3 elementos químicos diferentes. Aqui ele está colocando materiais que são feitos por átomos de cobre, tá? Então vocês estão vendo aqueles fios de cobre, né, que tem na fiação elétrica, aquela coisa Isso toda. é uma balança, professor? É uma balança, isso, ele tem que pesar. Então ele botou 80%, 88% de cobre, né? Então vamos dizer que ele está fazendo 100 gramas da mistura dele. Então 88 gramas tem que ser o cobre. Aqui o estanho, está em inglês, tá? Mas estanho 8%, então é um outro elemento químico da nossa tabela periódica. E aqui o zinco, que é outro elemento, 4% de peso de zinco. Então aqui a gente está vendo materiais feitos por 3 tipos de átomos diferentes, por 3 elementos químicos diferentes, tá? Cobre, estanho e o zinco. E aí ele vai fazer uma mistura, tá? Como é que eu misturo isso aqui para ficar uma mistura homogênea, uma coisa só? Como é que eu faço para misturar isso aí? Aí não está homogêneo, aí eu estou vendo as partes bem separadas. Como é que eu faço isso tudo ficar uma coisa só? Derretendo? Derretendo. Exatamente, né? Então cada material vai ter seu ponto de fusão específico, mas o cobre, que é o ponto de fusão mais alto, tem que ser 1000 graus. Então isso aqui, esse fogo do homem aqui, tá mais de 1000 graus aí, viu? Quente pra caramba. Então eu vou passar para frente aí, tá? Ele vai derreter, vai ficar aí derretendo, ele vai ficar botando os 3 materiais aí. Vai mexer um pouquinho com essas barras aí de metal. E aí ele vai pegar esse copinho aí, ó. Pera aí. Agora ele vai pegar, tem esse pegador aqui, ele que vai pegar aquele recipiente com os três metais lá, tá? E adiantando já da tabela periódica, são 3 metais que ele usou, certo? E aí tá aqui, ó, derretido, tá? É uma liga metálica agora já, uma substância homogênea composta por metais de 3 elementos químicos diferentes. Então ele está botando nessas formas aqui, tá? A liga metálica fundida, certo? Vou passar para frente, ele vai encher as 3 aí, vai encher a outra. E aqui só uma característica. Aí aqui foi o que saiu, olha, tá tirando, aqui foi o que ele tirou da forma, tá bom? Aqui foi logo após ele tirar da forma, tá dessa maneira aqui. Aí ele vai lixar isso daí, aí olha como é que fica bonito. Por que coloca na areia, professor? Na areia é pra separar é só pra dar um atrito, no caso, porque na areia ele não adere, né? Não tem aderência. Isso, ele não vai aderir, exatamente. Certo? Depois vocês podem ver vídeos aí para quem quiser fazer isso daí, só que requer material especializado, principalmente o fogo. Agora saiu assim, ó, deixa eu passar para frente. Ó que maravilha, depois de escovado e lixado, ó. Bonito, né? Isso daqui, gente, é o famoso bronze, tá? O que é o bronze? O bronze, ele tem característica, ele é mais duro e resistente que qualquer um desses 3 metais separados, entendeu? Na verdade, ele é maleável como o cobre, mas é mais duro que o cobre, certo? Pessoal, a descoberta do bronze foi muito importante na história da humanidade. Já adiantando aqui para vocês, tá? Esses 3 átomos, esses 3 elementos químicos, cobre, estanho e o zinco, são elementos químicos do tipo metal, que a gente já vai falar.
que tem algumas características peculiares, como por exemplo o brilho, a capacidade de você moldar ele, de você transformar isso em fio, como a gente vê os fios de cobre, ou transformar em chapa, certo? Então os metais vão ter essas características, tá? Então isso aqui é uma liga metálica, é uma mistura de três elementos diferentes. Alguma pergunta, não? Vocês estão me escutando? Sim, professor. Sim. Ah, tá. Sim. Então, Sim, tá. professor. Então, gente, eu coloquei esse videozinho para falar o seguinte. Então, foi se acumulando conhecimento, né, sobre essa questão de temperatura de fusão, por exemplo. Eu pegava lá o ouro, vamos esquentar isso, que temperatura que isso aí vai derreter? Vamos ver o zinco. Então, aí o pessoal falou assim, vamos classificar isso daí, né? Então, uma forma de classificar e de organizar isso foi feito na tabela periódica. Aqui no livro está dando uma história sobre como que foi essa classificação, mas eu não vou entrar em grandes detalhes. E eu queria aqui, eu não sei se eu tinha feito, eu estou com receio de fazer aqui, que é um material muito grande. Deu certo, ó. Deixa eu colocar a tabela periódica. Então, pessoal, teve essa organização dos todos os 118 elementos químicos nessa tabela periódica aqui, né? Por que ela é chamada de periódica? Como eu já falei, de períodos, né? Os períodos, a gente tá vendo, vai ser as diferentes linhas, tá? Vocês tem que saber o seguinte, quando a gente está vendo uma tabela, a gente vai ter linhas que a gente vê na horizontal e vão ter as colunas na vertical, certo? Então os períodos são as linhas, tá? E o que vocês estão vendo? Lembrem lá que eu falei para vocês, né, de um elemento químico que estava representado na letra X. Agora a gente vai ver o seguinte, todo elemento químico vai ser representado por uma letra maiúscula ou duas letras, tá? A primeira maiúscula, a segunda minúscula. Então esse é o primeiro elemento da nossa tabela periódica, que é o H, que é quem? O hidrogênio, tá? E a gente vai ver aquelas duas coisas, né? O número de massa e o número, né, atômico, certo? Então esse vai ser o número de prótons e esse vai ser o número de nêutrons. Aliás, esse vai ser, o número de prótons mais nêutrons, a soma dos dois, tudo bem? E a gente vai ver o seguinte, então se a gente for ver nas linhas, aqui, deixa eu minimizar, ó, o número de prótons vai aumentando, ó, 1, 2, o hidrogênio tem um próton no núcleo dele, tem uma bolinha vermelha daquela lá do livro. O hélio tem 2 prótons, o lítio 3, berílio 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então o que está acontecendo aqui? À medida que eu vou passando aqui, ó, pelos elementos químicos nesse sentido, da linha 1 vai aumentando o número de prótons desses diferentes elementos químicos. Então, ou seja, cada vez eles vão tendo um núcleo maior e mais pesado também, né? Então o hidrogênio é o átomo mais leve que a gente tem só um próton, né? Enquanto que os últimos aqui, como o organessório aqui, o radônio, tem 86 aqui no radônio. Aqui tem, ó, 118, 117 TNF, né? Bem conhecidos aqui, ó, né? Esses aqui são pouco conhecidos, né? São até elementos, na verdade, esses brancos aqui são elementos que foram artificialmente criados, o ser humano que criou esses metais pesados aqui, tá? Os mais pesados, naturalmente, que a gente conhece aí, ó, o polônio, o chumbo, né, mercúrio, ouro e assim vai. Entendeu? Então por isso chama periódica, é o período. Tem esse período, depois vai para esse período, vai para esse período. E aqui
tem umas outras organizações também. Nas colunas nós chamamos de grupos, tá? E esses grupos aqui, os átomos pertencentes a um grupo vão ter determinadas características, tá? Específicas, que eu já vou falar para vocês. E agora essas três cores aqui é uma outra divisão também, que é em metais, que são todos que estão em roxo, tá? Não metais, que são laranja, e em azul aqui são os gases nobres, tá? Então, numa visão geral, é isso. Agora eu vou falar com mais detalhes. Alguém quer falar alguma coisa? Professor, quer dizer que esse número, tipo 27, é o tanto de átomos que tem no metal? Não. Não. Só deixa eu tentar rodar aqui. Espera aí. Vai, roda novamente. Agora. Olha, é o seguinte. Num material que você pegar, né? Deixa eu botar aqui. Num material que você pegar, por exemplo, grafite, ele vai ter bilhões de átomos. Bilhões e bilhões. Tem muitos e muitos átomos, tá? Só que, de que tipo de átomo a gente está falando? No caso do grafite, ele tem só um tipo de átomo, tá? Então, lembra do exemplo que eu falei da caixinha de fósforo. Vamos dizer que esse grafite aqui fosse uma pilha de 1000 caixinhas de fósforo, uma em cima da outra. Então, o grafite vai ser a coluna toda. O átomo que constitui o grafite é uma caixinha de fósforo. Tá? E como é que vai ser esse átomo? Esses números, que foi a sua pergunta, vai ser o tamanho desse átomo, que é basicamente o tamanho do núcleo do átomo. Tá? Então, o número de cima que a gente vê na tabela periódica é o número de prótons que tem no átomo. E o número de baixo é a soma do número de prótons mais o número de nêutrons. Tem gente entrando aqui. Iago. E aí, Iago? Tá acabando a aula, Iago. Tá quase acabando, gente. Então, deixa eu finalizar aqui. Tá acabando o horário e não o assunto. Ah, ele tá virado ainda. Então, só voltando. Aqui, ó. Então, aqui um átomo. Então, eu quero que vocês descubram aqui pra mim, tá, gente? Já contamos aqui, tem 8 prótons. E a soma dos prótons mais nêutrons dá 16. Eu quero que vocês descubram pra mim qual é o elemento químico representado nessa figura. Que tem 8 prótons e 16 prótons mais nêutrons. Vamos voltar à tabela periódica aqui. Tá aqui a nossa tabela. Qual elemento será que é aquele lá? Para saber o número de prótons, é esse número aqui, ó, de cima. Então eu vou correndo aqui, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8 prótons. E qual que é o número de prótons mais nêutrons? Que a gente contou lá, 8 mais 8, que é 16. Está aqui, 16. Então, que elemento é aquele? Oxigênio. Então, aquele átomo lá é um representante do elemento químico oxigênio. Vocês acompanharam ou não? No caso, Tava mostrando o teu rosto. Ah, não acredito. Poxa vida, eu estou mostrando aqui, vocês estão me vendo minha cara feia aqui. Não, aqui, gente. Então deixa eu voltar. Aqui nesse número de cima, o próton, o número de prótons do átomo, e embaixo é o número de prótons mais nêutrons, tá? Então vamos aqui, ó. O hélio tem 2 prótons e 4 prótons mais nêutrons. Então vamos lá para o 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 prótons. Lembra? Prótons mais nêutrons dava 16? Então tá aqui, ó. É o oxigênio, aquele átomo lá que a gente estava olhando. Então, aquele átomo é representante do elemento químico oxigênio. Certo? Você tem alguma dúvida, gente?
No Não. momento, não. Devem ter muitas aí, né? Vocês devem ter dúvidas, né? Com certeza. Mas vocês leiam o livro, tá? Porque Professor, O professor, diga, um de cada vez. Quem falou primeiro? vai Renato primeiro. Vai. o senhor tem que postar essas partes aí do livro lá é, No no grupo. WhatsApp. Isso, eu É, coloco, eu coloco. Eu vou colocar sim, essa parte aí. Como eu já fiz nas semanas anteriores já, né? Eu tenho eu feito. vi, Pronto. Eu vou colocar. Você lê lá, viu, Renato? Lê tudinho. viu? Quem mais? Professor, porque tem certos materiais que não aderem um com o outro. Isso é por causa dos átomos que, no caso, não são compatíveis uns com os outros ou o que exatamente? Isso. É boa pergunta, né? O que que une as coisas, né? Existem diferentes. Exatamente. Boa pergunta. Isso aí são ligações químicas, certo? Isso aí a gente estuda bem na. Existem diferentes tipos de ligações químicas, né? Aí existem ligações. É um pouco fora do nosso assunto aqui, mas tem ligações covalentes, iônicas e ligações fracas de Van der Waals. E isso daí vai ser uma ligação química ocorre de acordo com basicamente com o compartilhamento ou a transferência de elétrons, tá? É isso que eu tava pensando aqui. Isso, Tipo quando a gente esfrega a caneta no cabelo, ela adere o papel, né? Pô, isso, aqueles testezinhos. isso, esse choquezinho eletrostático, né? Isso daí é um tipo de ligação fraca, tá? Deixa eu botar no livro aqui. Eu vou falar só bem superficialmente aqui, ó. Tá meio pesado aqui, vai, sobe. Vou botar no nosso modelinho novamente de ar. Então, a ligação entre dois materiais vai ser de acordo com os átomos que é constituído esse material, certo? E a ligação química ela ocorre principalmente pelo compartilhamento ou transferência de elétrons, tá? Eles compartilham e fica grudado um no outro, tá? Não tem mudança nenhuma no núcleo nessas ligações que a gente vê no dia a dia. Se você for mexer nesse núcleo aqui, primeiro que é muito difícil, você precisa de muita energia para separar um nêutron, um próton daqui, tá? E isso aí gera força nuclear forte, que é geralmente a bomba atômica, essas coisas, tudo bem? Então tudo que a gente vê vai ser de acordo com os elétrons aqui. Aí tem uma regrinha, tem uma regra de como que as coisas se ligam ou não, mas aí você estuda lá, William, na internet, por curiosidade, a regra do octeto. Pode repetir aí? Regra do octeto. Octa de 8. Octeto. 8. Regra dos 8. Pessoal, vou encerrar agora, tá? Então, só para finalizar. Amanhã, das 8 ao meio-dia, eu estarei no WhatsApp, lá no nosso grupo, certo? E aí eu colocarei a atividade para a próxima semana, até amanhã, tá? Até as 8 horas de amanhã eu vou estar colocando essa atividade que vocês vão fazer. E até amanhã vocês devem entregar a atividade da semana passada, lá no Google Sala de Aula. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Eu vou colocar o vídeo também no YouTube lá. Eu boto o link lá para vocês. Renato, Gisele, está aí, Gisele? Oh, Bartolomeu, tá aí. Mirela. estou. Mirela. Oi. Cássio. Jéssica. Ô, Cássio, fala aí, Cássio. Dá um oi aí. Oi. Aí. Jéssica tá aí. Rafaela. Presente. Rafaela. Oi, professor. VK Novex. Quem que é esse palhaço? É um. Eu, professor Matheus, muito doidão. Matias? É Matheus. Matheus, pô. Ô, Matheus. Tá bom. William. Muito doido.
Presente, professor. Então tá, pessoal. Então, a semana que vem. A Gisineia tá perguntando: quem foi reprovado aí? Gisineia tá aí, não? Eu vou falar sem entender. Então, tchau, pessoal. Tchau. Tchau, fala, Kaique. Professor, valeu pela aula aí. Valeu. Kaique Pereira tá. Valeu.